Fala aí, galera do Face, sou Dudu Ferreira, estou aqui atendendo o desafio do meu primo Carlos Fábio de aproveitar um espaço da internet, do Facebook, para trazer uma palavra do Senhor Jesus. E o texto que eu gostaria de falar rapidamente é de Lucas 5, do versículo 1 ao 11, que fala sobre a pesca maravilhosa. E ao invés de ler o texto de Lucas 5, do 1 a 11, eu vou expor a história desse texto de uma forma rápida, para que a gente não perca muito tempo no vídeo. O que aconteceu nessa pesca maravilhosa? Jesus ele foi cercado por uma certa multidão, cercado no bom sentido. A multidão ansiava ouvir Jesus e ele já estava muito próximo ao lago de Genezaré, que era onde Pedro pescava junto com seus sócios João e Tiago. Quando Jesus chegou, ele avistou dois barcos que já estavam vazios, porque os pescadores já tinham desembarcado e já estavam lavando as redes depois de uma noite sem pescar nada. Jesus então ele entrou em um barco que era de Pedro, que no texto vai chamar de Simão Pedro, e lá ele pediu para que Pedro afastasse um pouquinho mais o barco, para que ele pudesse falar a toda a multidão e todos pudessem vê-lo e ouvi-lo. Pedro fez o que Jesus pediu, Jesus falou, ensinou a multidão, e logo que ele terminou, ele se voltou para Pedro novamente e falou: Pedro, se afasta mais, pega as redes, afaste mais ainda o barco do mar, da praia, perdão, e lance novamente as redes. Pedro ainda explicou a Jesus que ele já tinha passado a madrugada inteira e não tinha conseguido pescar nada. Mas ele falou: Jesus, debaixo de sua palavra eu farei. E assim Pedro fez. Entrou no barco, se afastou da praia com Jesus, lançou a rede e a rede voltou arrebentando de tantos peixes. O barco era uma pesca, eles pegaram uma quantidade inimaginável de peixe, que eles nunca tinham pescado. A ponto dele ter que pedir ajuda a outro barco, encher os dois barcos e ambos quase naufragarem. Na sequência, Pedro falou para Jesus que Jesus se afastasse dele, porque ele era pecador e não merecia o privilégio da presença de Jesus. Então, seus sócios, que eram os irmãos Tiago e João, estavam muito admirados pelo que eles tinham acabado de ver. E Jesus disse para eles: não se preocupe, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então eles arrastaram os barcos até a praia, deixaram tudo lá e seguiram Jesus. O resumo do texto é esse. Bem, a gente já ouviu sobre esse texto. Se você é cristão, você já ouviu sobre esse texto. Se você não é, vale a pena você ler Lucas 5, de 1 a 11, que é a história que eu te contei. Muitas coisas se destacam nesse texto. A multidão que seguia Jesus, ele operando um milagre para que todos vissem, porque todos ainda estavam lá, a multidão que ouviu Jesus ainda estava lá para ver esse milagre. A fé de Pedro em dizer que mesmo depois de já ter fracassado a madrugada inteira, ele ia fazer novamente o que Jesus estava mandando. O milagre em si, a humildade de Pedro de pedir para que Jesus se afastasse dele por ele ser pecador, várias coisas se destacam nesse texto. Só que o que eu gostaria de destacar nessa breve palavra é o versículo 11, que diz assim: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eles entenderam que o mais importante ali era Jesus e não os peixes. O que eu quero dizer com isso? Não era o milagre em si que era o mais importante. Ali a gente vê que os milagres são coisas temporais. Os milagres que Deus realiza sobre nossas vidas são temporais, eles passam. Aqueles que Jesus ressuscitou morreram novamente. Os que voltaram a andar, os que tornaram a enxergar. Todos os milagres duram apenas um certo tempo. Mas o milagre da salvação em Cristo Jesus é um milagre de vida eterna. E o milagre da salvação traz com ele o milagre de uma transformação de vida. E esse é o milagre que você e eu devemos buscar. Esse é o milagre que nós devemos valorizar. Eles escolheram o de Jesus do milagre e não os milagres de Jesus. Não procure apenas Jesus para que ele possa realizar milagres para você, milagres físicos, milagres visuais, visíveis. Não. Procure Jesus para que ele possa mudar a sua vida, entrar na sua vida de forma eficaz. Nós não podemos ser como crianças mimadas que procuram o Pai apenas para pedir e ter o que quer. Ter os milagres de Jesus, buscar os milagres de Jesus sem segui-lo é inútil. E nesse texto a gente pôde ver que eles terminaram essa história de uma forma brilhante. Aqueles que têm compromisso com Jesus, é bom a gente lembrar que
o Senhor do milagre é muito mais importante que o milagre. E se for preciso a gente deixar o milagre para trás para seguir Jesus, é o que nós devemos fazer. E você que ainda não tem compromisso com Jesus, é importante entender que ter fé em Deus vai muito além de você ir até Ele e pedir algo e crer que você vai receber. Ter fé em Deus é você acreditar que Ele tem o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você e entender com humildade que o que Deus te dá é o suficiente. E que ter fé em Deus é ter fé para obedecer a sua palavra. Ter fé em Deus é obedecer o que Ele nos ordena, mesmo quando todas as situações em volta nos convidam a fazer o contrário. Mesmo quando as seduções do mundo nos convidam a fazer o que desagrada a Deus. Ter fé em Deus é isso. É seguir o Deus do milagre. Porque o maior milagre que Ele pode fazer é transformar uma vida. Então, o que eu quero falar aqui já para encerrar é que o Senhor, Ele é mais importante que milagre. Aqueles homens, eles eram pescadores. Jesus atendeu o maior desejo de um pescador, que é encher o barco de peixe. Mas quando eles viram a soberania do Senhor, viram o poder do Senhor, ouviram as suas palavras, eles entenderam que seguir o Senhor do milagre era mais importante do que ficar com o que Ele tinha concedido a eles. Os peixes acabariam e eles teriam que tornar a pescar. Mas seguir a Jesus trouxe a eles ensinamentos e a condição da vida eterna por seguir aquele que é o único que nos leva até o Deus. É o único que nos purifica de nossos pecados, o único que é capaz de nos transformar. Então, eu encerro dizendo para você que você deve escolher Jesus e não milagre. Escolha Jesus, mesmo que você tenha que deixar os peixes para trás. Tá bom? Deus te abençoe, beijão no coração. Tamo junto. Valeu, rapaz.